até o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode orar, pastor Williams, para a gente começar? Senhor, nós nesse tempo clamamos ao Senhor, pedimos a sua misericórdia das nossas vidas, nos dando capacidade de entender a tua palavra, Senhor, para que assim, dessa forma, nós possamos nos aproximar mais do Senhor e compartilhar também o conhecimento, Senhor, para outras pessoas, para que mais pessoas possam chegar a Deus em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto interessante, né? Porque ele faz oposição entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Os atributos da carne, ele se refere como as obras, né? São as manifestações. E quando ele se refere aos atributos do Espírito, que o Espírito, não os atributos do Espírito, né? Mas os atributos que o Espírito distribui para a gente, né? Ele fala como um único fruto, né? É uma coisa só, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Não é para você escolher uma coisa dessa e ter, né? Não é assinar a alternativa correta, né? Não é para você escolher uma dessas propriedades, né? Tudo isso faz parte do conjunto. Por isso que não são os frutos do Espírito, mas o fruto, é uma coisa só, né? E o texto de hoje vai falar justamente sobre uma obra específica da carne, né? E da mesma forma que o fruto do Espírito está em oposição às obras da carne, né? A gente não pode escolher um dos gomos desse fruto, tem que pegar o pacote todo. A gente também não tem que se preocupar apenas com uma das obras da carne. A gente tem que se preocupar com tudo, né? Então a feitiçaria e a idolatria são tão perigosas quanto a imoralidade sexual, né? E isso é uma coisa que apesar do capítulo tratar da imoralidade sexual especificamente, o próprio C.S. Lewis no final do capítulo ele vai deixar isso bem claro, né? Agora, por que a gente vai falar sobre moralidade sexual? Ou por que ele fala, né, tira um capítulo específico para a imoralidade sexual? Ele também vai explicar ao longo do texto, né? Então, hoje a gente vai para o capítulo 5 do livro 3, que é moralidade sexual. Eu não trouxe o meu livro impresso por um motivo muito simples. Eu não sei onde ele foi parar. Então, eu vou ler o meu livro online aqui, e a dinâmica que a gente está tomando é de fazer a leitura mesmo, para a gente ter a experiência de ler o livro, né? Como a gente estava no online, ia ficar chato eu ler e vocês ficarem lá fazendo qualquer outra coisa, né? Porque ninguém ia conseguir ficar me ouvindo lendo pela internet a manhã toda. Mas aí nessa dinâmica de presencial, a ideia é a gente ter a experiência de ler o livro. Então eu vou lendo e a gente vai parando para comentar. Se vocês quiserem também parar para comentar alguma coisa, né? Eu só vou cortar um pouco vocês, porque eu preciso terminar 10h30, né, Online eu não podia ficar me focando. Capítulo 5 do livro 3, o título justamente é moralidade sexual. E ele começa assim, ó: vamos considerar agora a moralidade cristã no que diz respeito ao sexo, o que os cristãos chamam de castidade. Então ele já vai começar a explicar o que é que significa, ou tentar dar ideia, né, do que é que ele está querendo dizer, o que os cristãos originais, né, estavam querendo dizer com castidade. Eu me lembro de minha professora de literatura, professora Nilza Carolina, em que ela dizia, ela já era, na época que ela foi minha professora, acho que ela já tinha mais de 50 anos e tal, então ela já tinha filhos adultos e tal. E ela dizia, eu tenho filhos adultos, mas eu sou uma mulher casta, né?
Porque muitas vezes a gente confunde castidade com abstinência sexual. Pra mim é Né? a mesma coisa. Não, Castidade não. não. Voto de castidade não O tem. voto de castidade é um voto de fidelidade. Né? Você se mantém. Hein? Ela já era viúva? Não, ela era casada. E foi justamente isso que chocou. Eu tinha na época 16 anos, tá? Ela era professora do terceiro ano. E algum texto que a gente estava discutindo sobre isso. E ela falava, né? E ela chamou a atenção pra gente sobre o significado das palavras. E como a gente interpretava a palavra castidade. E ela dizia, e ela falou nitidamente, até para chocar, eu tenho filho adulto, sou casada, mas eu me considero uma mulher casta. Porque normalmente a gente tem a ideia de que a castidade é apenas, ou se resume à abstinência sexual. Né? Você como um homem casado, aquela família maravilhosa, que você colocou lá ontem, linda aquelas fotos, né? Você pode ser um homem com uma vida sexual ativa, mas ao mesmo tempo ser um homem casto, né? Porque você tem um voto de fidelidade com a sua esposa, né? A pureza sexual não está na abstinência sexual. A pureza sexual está no exercício da sua vida sexual, né? E é isso justamente que ele vai dizer, ó, vamos considerar agora a moralidade cristã no que diz respeito ao sexo. O que os cristãos chamam de castidade. Então, o que é castidade? É a moralidade cristã em relação no que diz respeito ao sexo, né? A regra cristã da castidade não deve ser confundida com a regra social da dignidade, entre parênteses, em um dos sentidos da palavra dignidade, isto é, de pudor ou decência. Então, ele já está fazendo uma distinção também entre o que é castidade e o que é decente ou o que é púdico. A regra social do pudor estabelece quanto do corpo humano deve ser exposto, que assuntos podem ser tratados e como usar as palavras de acordo com os costumes de um dado círculo social. Assim, enquanto a regra da castidade é a mesma para todos os cristãos de todos os tempos, a regra do pudor muda. E ele vai dar alguns exemplos, né? Só para deixar claro, uma garota das ilhas do Pacífico, que quase não usa roupas, e uma dama da era vitoriana completamente vestida. Então a era vitoriana é um período ali no final do início do século XIX até o início do século XX, né? Vitoriana por causa da Rainha Vitória, em que a moralidade pública, na Inglaterra especificamente, era muito exacerbada. Né? Então, outro dia eu estava até assistindo, eu gosto de assistir uns vídeos de história, né? Tem um pessoal que tem uns canais de história, de vídeos de 10, 15 minutos. Aí tinha como era a higiene pessoal feminina na era vitoriana. Você vê que se o cara fez um vídeo sobre isso é porque não era uma coisa fácil, devido ao aparato vestimental, se é que a gente pode falar assim, né, da época, né? Era vestido sobre vestido, não podia aparecer o tornozelo, né? Era uma coisa bem complicada, né? E aí ele diz, ó, uma garota das ilhas do Pacífico, tipo Moana, que quase não usa roupas, e uma dama da era vitoriana completamente vestida, podem ambas ser igualmente dignas, púdicas ou decentes de acordo com os padrões da sociedade em que vivem. E ambas, a julgar pela sua forma de se vestir, podem ser igualmente castas ou igualmente incastas. Né? Não é porque uma moça na era vitoriana não podia mostrar nem o tornozelo que ela se tornaria mais casta do que uma indígena que anda nua no meio da sua tribo. Né? Na época que eu era adolescente, eu vi um testemunho de uma missionária na África, de um casal, na verdade, se eu não me engano. Tem tanto tempo que eu nem lembro direito. E ela dizia que ela ao chegar naquela comunidade, bem no interior da África, no sul ou sudeste da África, na parte mais assolada pela pobreza e tal, né?
em que ainda existem muitas tribos remotas. E aí ela causou escândalo ao usar uma saia em que aparecia o joelho. Mas as mulheres todas andavam com os seios de fora. Né? O seio de fora naquela tribo não era nenhum motivo de escândalo. Portanto, o pudor não afetava o mostrar ou não os seios, mas afetava o mostrar ou não o joelho. E aquilo para ela foi um choque terrível, né? Porque ela se sentia incomodada com as mulheres andando com os seios de fora e as mulheres e os homens da comunidade, da tribo, não sei, né, se sentia incomodada com ela com o joelho de fora. Então ela, né, passou a mudar as suas vestimentas. Obviamente ela não botou os peitos para fora, mas passou a usar um vestido mais comprido, calça, para não escandalizar aquelas pessoas que ela estava tentando evangelizar. Né? A linguagem empregada pelas mulheres castas dos tempos de Shakespeare só seria permissível no século XIX a uma mulher completamente libertina. E como inglês, ele está usando a cultura inglesa para poder demonstrar isso. Né? Quando as pessoas quebram a regra do pudor em sua própria época e localidade para excitar o desejo sexual presente em si mesma ou nos outros, então estarão infringindo a regra da castidade. Né? Então ele está explicando bem, a castidade e pudor são coisas diferentes. Agora, a castidade ela é única e diz respeito à forma como você se posiciona diante da questão sexual. Né? O pudor não, o pudor muda com o tempo. Né? As regras de pudor, sabia que eu tinha deixado aqui na igreja. Estava bem guardado. As regras de pudor mudam com o tempo, mudam com a cultura. Né? Então quer dizer que se eu posso desconsiderar completamente as regras de pudor? Não. Porque eu tenho que pensar no momento e no local em que eu estou vivendo. Né? Então, para essa missionária, não tinha problema nenhum andar com um vestidinho no joelho. Mas ela entendeu que naquele contexto ela precisava descer o comprimento da saia. Né? Porque muito embora para ela naquele caso não fosse problema nenhum, porque ela cresceu numa cultura completamente diferente, no local e na cultura em que ela estava inserida, aquilo era uma ofensa. As regras de pudor, né, daquele local. Portanto, fazia sentido ela se submeter às regras de pudor daquele local, porque se ela não se sentisse, aí sim ela estaria sendo incasta, ela estaria agindo de forma leviana em relação a ela própria, né, porque muito embora isso não afetasse ela estava se expondo e afetando também as pessoas que estavam convivendo com ela, para quem aquilo era algo inaceitável, era algo imoral. Né? Mas se o fazem pela ignorância, né, se rompem as regras de pudor simplesmente por ignorância, foi o caso da missionária quando chegou, não sabia, ou pela falta de cuidado, serão culpadas apenas de mau comportamento. Né? A pessoa ela não sabia que não podia andar com o joelho de fora. Ela é culpada de mau comportamento. Se ela começa a fazer isso deliberadamente, porque sabe que os homens vão ficar excitados com isso, ela aí deixa de ser uma pessoa casta. Muito embora na cultura original dela isso não tenha problema nenhum. Quando, como acontece muitas vezes, elas quebram tais regras de forma contestadora para chocar ou propositadamente, né, constranger-os demais, não estão sendo necessariamente obscenas, mas falta-lhes o espírito de generosidade. Pois quem age assim tem prazer em fazer os outros se sentirem constrangidos. Não acredito que um padrão de pudor muito rígido ou meticuloso seja uma prova de castidade, muito menos que seja útil para promovê-la. E, portanto, considero a grande emancipação e a simplificação dessa regra que se deu em minha época como algo positivo. Então ele vive justamente o período pós-vitoriano, né? E o que ele sabe pela literatura e pelo que está documentado na história é que, muito embora no período vitoriano as regras de pudor tivessem sido muito rígidas, né, isso não se converteu em uma castidade de fato.
as pessoas continuavam sendo o que sempre foi, o que sempre foram, né? Entregue aos vícios, né? Tanto que boa parte, né, da literatura que é produzida nessa época, ou que se passa nessa época, tem relação com a sexualidade, né? Tem um livro que se chama Inferno, um livro quer dizer uma graphic novel, né? Uma história em quadrinhos, né? Se passa em Inferno, o nome do livro é Inferno não, é Do Inferno, que é a história de Jack o Estripador vista por um outro ângulo. Se eu não me engano, quem escreveu esse livro foi oh, meu Deus, toda vez que eu preciso lembrar o nome agora eu esqueço. É o mesmo cara que escreveu V de Vingança, escreveu até uma série que eu estava assistindo agora, Deuses Americanos. Esqueci completamente o nome do cara. Se eu lembrar, eu lembro. Se eu lembrar, eu falo. E é o ponto de vista de um inspetor de polícia, né? Na era vitoriana, que é quando acontece o episódio de Jack o Estripador, né? E a cena inicial do livro é ele num opiário. É um local em que as pessoas iam para fumar ópio e fazer sexo livre. Então, uma das primeiras cenas do quadrinho virou um filme, Johnny Depp faz o papel do inspetor. Uma das primeiras cenas do filme é ele lá dentro, ou do filme que é do quadrinho, né? É ele lá dentro com mulheres nuas e tal, e ele fumando ópio, e ele era inspetor de polícia, né? E completamente entorpecido dentro da era vitoriana. Então isso é muito comum na literatura que retrata aquela época, né? Pessoas que estavam submetidas a regras de pudor muito rígidas, né? E na verdade a ideia era que você, constrangendo as pessoas a se comportarem de determinada forma, ia inibir a imoralidade que tem dentro dela, mas isso absolutamente não funcionou. Então ele acredita, inclusive, o que ele fala aqui, né? Considero a grande emancipação e a simplificação dessas regras de pudor, né? Como algo positivo da minha época. Hoje em dia, entretanto, isso traz o inconveniente de fazer com que as pessoas de diferentes épocas e diferentes estilos não reconheçam o mesmo padrão. Por isso é difícil saber qual é a real situação em que nós nos encontramos. Então você chega de paraquedas num local, você não tem como saber a situação moral em que as pessoas se encontram. Você vai precisar conviver e entender o que é que está acontecendo naquele momento. E a partir da época dele, esse momento fica bem complicado, ele vai falar isso. Enquanto essa dúvida permanece no ar, penso que as pessoas mais velhas ou mais conservadoras devem ter muito cuidado em julgar os jovens ou as pessoas emancipadas, entre aspas, né? Como corrompidas sempre que estiverem sendo libertinas de acordo com com o padrão antigo, né? Por exemplo, botar o joelho ou botar o tornozelo para fora na época vitoriana era um padrão libertino, né? Já os mais jovens, por sua vez, não devem considerar os idosos falsos moralistas ou puritanos só porque não se adaptam ao novo padrão com facilidade. Então, muito do que a gente vê hoje, que é chamada guerra cultural, né, é uma incapacidade que a gente tem de respeitar a tradição, né, por parte da vanguarda, né? A vanguarda simplesmente acha que tradição não serve para nada, né? E uma incapacidade que os que defendem a tradição têm de entender as mudanças do tempo. Então você vai ter sempre um conflito, né? O que ele está dizendo é que as duas coisas são naturais e importantes, né? Qual é o grande erro da vanguarda? É desprezar a tradição. A figura do conservador é fundamental para manter a sociedade equilibrada. Uma sociedade que só tem avanços e não tem ninguém que diga, peraí, né? Não é bem assim que a banda toca, né? Porque o que é o conservador? É o guardião da tradição. É aquela pessoa que mantém na memória da sociedade de onde foi que a gente veio. Qual é o problema do conservadorismo? É quando a gente esquece de onde a gente veio e mantém a tradição pela tradição, né? Então há um motivo para determinados comportamentos sociais. E o conservador é o guardião dessa memória. Por que a gente não faz certas coisas? Isso tem um significado na nossa história, né?
E aí a pessoa da vanguarda, o liberal, né, o anarquista liberal, né, ele vai dizer, ó, esqueça tudo isso, né, a gente não precisa de nada, a gente vive do jeito que a gente quer, né? E aí você tem problemas tanto de um lado quanto do outro, né? O desejo sincero de sempre pensar o melhor dos outros e deixá-los o mais à vontade possível resolverá a maior parte dos problemas, né? Você confiar que a pessoa está fazendo algo que não é doloso, mesmo que ela esteja fazendo algo que te agride, né? Você parte do princípio de que ela não fez aquilo por querer, né? O problema é que, como eu falei, não sei se eu falei aqui ou em outro lugar, agora também a mente já não ajuda nisso, né? O problema é que a despeito de estarmos criando uma geração crítica, né? Nós criamos uma geração cínica, né? O crítico, ele não parte do princípio de que você está errado. Ele vai analisar os seus argumentos e, a partir dos seus argumentos, ele vai chegar na conclusão se ele concorda com você ou não. O cínico, ele já parte do princípio que todo mundo que não pensa igual a ele não só está errado, como é intelectualmente deficiente em relação a ele próprio, né? Porque para pensar uma coisa dessa, a pessoa tem que ser muito boa, né? E a pessoa é desonesta, porque a pessoa está tentando enganar ele, né? Então, o cínico sempre se coloca numa posição de superioridade e acha que todo mundo, né? Ele é o perseguido da sociedade. Todo mundo está tentando enganar ele, ludibriar ele de alguma forma. Se você vai fazer uma boa ação a ele, ele já pensa, o que é que esse cara quer com isso? Né? Por que essa criatura me ofereceu lugar no banco, no ônibus cheio, né? Ninguém faria isso, né? Não é ninguém, ele não faria isso. Mas ele não tem essa percepção. Então nós geramos uma geração de cínicos. E ele está dizendo, não tem problema nenhum você ser crítico. É normal. Agora, parta do princípio de que as pessoas são honestas, até que se prove o contrário, né? A castidade é a virtude cristã mais impopular, mas não há como escapar dela. E a regra cristã é muito clara. Ou o casamento com fidelidade completa ao parceiro, ou a total abstinência. Essa é a regra de ouro da moral sexual cristã. Ou você faz sexo com seu marido ou com a sua esposa e única e exclusivamente com ela ou com ele, ou esqueça esse tipo de diversão. Né? Vai jogar xadrez. Vai jogar xadrez, vai jogar videogame, pronto. Vai jogar videogame, né? Vai jogar futebol. Dê vazão a outras aptidões, a outros apetites. Exato, canalize para outra direção, ou uma coisa ou outra. Mas isso é tão difícil e contrário aos nossos instintos que, obviamente, ou o cristianismo está errado, ou o nosso instinto sexual é que está errado. Como se manifesta... ou o nosso instinto sexual, como se manifesta hoje, se corrompeu. Uma coisa ou outra, não tem como consorciar. É claro que, sendo cristão, tenho de supor que foi o instinto que se corrompeu, e não a regra, né? Mas tem outros motivos para pensar assim. Então ele não apela apenas à autoridade, né? Ele não usa como único argumento o apelo à autoridade. Ele sempre mostra um argumento racional. Tem outros motivos para pensar assim. O propósito biológico do sexo são os filhos. Repare que ele não está falando que o propósito do sexo é fazer filho. Ele está dizendo que o propósito biológico. E contra isso, a gente não tem muito o que argumentar. Né? Biologicamente, o ato sexual foi pensado para a reprodução. Não só dos seres humanos, mas de qualquer outro animal sexuado. Né? Contudo, se comemos... deixa eu voltar um pouco. Né? O propósito biológico do sexo são os filhos. Da mesma forma que o propósito biológico de comer é alimentar o corpo. Né? Contudo,
Se comemos todas as vezes em que nos sentirmos propensos a isso, e nem sempre a gente está propenso a comer porque está com fome, né? E o quanto quisermos, é bem verdade que a maioria de nós acabará comendo demais, mas não extraordinariamente demais. Algumas pessoas sim. Uma pessoa pode comer por 2, mas não por 10. Estava assistindo os vídeos de uns caras que fazem desafio de comida, né? Vai num restaurante e falha o restaurante. O cara come 5 quilos em meia hora. E eu fico meia hora vendo se vai ter. se tem treta, se tem montagem, né? Ele solta o cronômetro lá, meia hora. Tem um maluco que comeu, não sei, foram 5 quilos de pastel. Eu falei, meu Deus do céu. Comeu por 10, né? Cada um come 500 gramas. Se Deus estivesse aqui ainda, ele ia ter que reformar, ele ia ter que alterar na nova edição do Cristianismo Puríssimo para 20 ou 30. O apetite pode ir um pouco além do seu propósito biológico, mas não de forma excessiva. Se um jovem sadio se entregasse ao seu apetite, só para terminar essa parte do apetite, né? Ele não assistiu Quilos Mortais também. Porque, de fato, a nossa geração, né? Essa geração, a partir dele, né? Se comprometeu de tal forma com os apetites carnais, que se naquela época existia um limite para a comida, mas não tinha um limite para o sexo, hoje também não tem limite para nada. Para nada. Tudo que dá prazer hoje é ilimitado. A pessoa não tem mais o bom senso. Né? Se ler te dá prazer, você abandona tudo. Abandona a sua família para ficar no quarto mesmo. Isso também é um sinal de que alguma coisa está profundamente errada. É desequilíbrio, né? Com certeza. Por isso que um dos gomos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Né? Até para o pastor ele precisa ter domínio próprio, porque chega um momento que ele tem que deixar de ser pastor, tem que ser pai, tem que ser marido, né? Tem que ser filho. E eu me lembro da minha geração, como os pastores eram tão dedicados à obra e a família era uma bagunça. Né? Os grandes pastores da minha época, por exemplo, os filhos não eram crentes. Né? E isso mostra o desequilíbrio. Né? O apetite pode ir um pouco além do seu propósito biológico, mas não de forma excessiva. Se um jovem sadio se entregasse ao seu apetite sexual sempre que se sentisse propenso a isso, e se cada ato gerasse um bebê, né, que é o propósito biológico, então em 10 anos ele poderia facilmente povoar um pequeno vilarejo, uma vez que tal disposição excederia seu limite de forma ridícula e estapafúrdia. Vamos explicar o assunto a partir de outra analogia. É possível reunir uma grande plateia para assistir um striptease, isto é, para ver uma mulher despir-se no palco. Mas suponha que você chegue a um país em que fosse possível lotar um teatro, por exemplo, na apresentação de um prato coberto no palco, cuja tampa fosse levantada lentamente, e que todos vissem pouco antes do apagar das luzes que no prato havia um belo filé ou uma fatia de bacon. Rapaz, é tentador, viu? Será que você acharia que naquele país algo deu errado no que se refere ao apetite por comida? A pessoa fazer um show de striptease com um prato de comida, né? E conseguir lotar um teatro para as pessoas verem isso, né? Do mesmo modo, uma pessoa que tenha sido criada em outro ambiente não pensaria o mesmo sobre o estado do instinto sexual entre nós? Será que se alguém, um alienígena, né, evoluído, alguém que já entendeu como é que faz sexo, né, e como extrair o melhor do sexo, né? Será que se ele chegar aqui ele não vai achar algo estranho? Rapaz, esse povo só pensa nisso. A vida gira, se você observar, a vida gira em torno do sexo. As coisas só faz sentido se tiver conotação sexual. As coisas só faz sentido, né, se você tiver liberdade para extrair do sexo tudo aquilo que, entre aspas, o sexo pode te oferecer.
né? Certo crítico disse que se encontrasse um país em que os espetáculos de striptease com pratos de comida fossem populares, ele concluiria que as pessoas desse país estariam passando fome. O que ele quis dizer com isso, obviamente, é que espetáculos normais de striptease não resultaram da corrupção sexual, e sim da abstinência sexual, né? Concordo com ele que, se em algum país estranho descobríssemos que atos desse tipo com uma fatia de bacon fossem populares, uma das explicações possíveis que me ocorreriam seria a fome em relação à comida, né? Mas o próximo passo seria testar nossa hipótese, ou seja, se o problema é a abstinência de comida, vamos ver como é que esse povo está comendo, tentando descobrir de fato quanto alimento estava sendo consumido naquele país. Se a evidência mostrasse que uma boa parte fosse comida, que tipo de alimento estava sendo consumido nesse país? Se a evidência mostrasse que uma boa parte fosse comida, né, que tipo de alimento você está consumindo? Comida. Está comendo comida normal, que é alimento e que sustenta, né? E faz crescer. E faz crescer. Então, é claro, teríamos de abandonar a hipótese da fome e tentar criar uma outra hipótese, né? Da mesma forma, antes de aceitarmos a abstinência sexual como a causa do striptease, ele está usando o striptease aí como uma figura, né, para mostrar todas as perversões sexuais ou todas as formas desregradas de viver a sexualidade. Precisamos descobrir evidências de que existe, de fato, na nossa geração, ele fala na dele, mas a gente pensa na nossa, de fato, mais abstinência sexual na nossa época do que naqueles tempos em que o striptease era desconhecido. Os contraceptivos tornaram a gratificação sexual muito menos custosa, né? Você pode se divertir tranquilamente com a certeza de que aquilo não vai gerar um filho indesejado. É uma gratificação sexual muito menos custosa dentro do casamento e muito mais segura fora dele do que jamais antes. E a opinião pública é menos hostil a uniões ilícitas e a perversões do que tem sido desde os tempos do paganismo, né? Então, mesmo no paganismo, né, antes da instituição cristã se estabelecer como religião majoritária no Ocidente, né, existiam ilicitudes sexuais que não eram aceitáveis, né? E a história comprova isso. Tampouco a hipótese da fome é a única que podemos imaginar. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, se a desculpa é porque as pessoas estão proibidas de fazer sexo e por isso um striptease é tão apetitoso, isso não é verdade. Na verdade é o contrário. Hoje a liberdade sexual é muito maior do que no tempo em que as pessoas não se reuniam para ver uma mulher tirar a roupa no palco. Mas eu acho que isso em parte leva as pessoas a... Ele vai falar sobre isso, que ele vai fazer uma diferença entre abstinência sexual, não, repressão sexual e abstinência sexual. São coisas diferentes. Repressão sexual é uma coisa, pode levar a isso? Pode. É a pessoa que não tem comida e vai lá no teatro assistir um striptease de filé. É isso que ele quer dizer com vamos verificar se realmente naquele país não tem fome, né? Aí ele vai dizer, ó, repressão sexual é uma coisa, a abstinência sexual é outra completamente diferente, né? A abstinência é voluntária. E isso por ser voluntário, não te causa danos psíquicos, né? A maioria das pessoas que sofrem repressão sexual, ou que sofreram repressão sexual, inclusive, não tem noção disso, né? Primeiro, não decidiram não fazer sexo de alguma forma, né? E segundo, não tem noção de que tiveram essa repressão. Só com análise é que a pessoa vai chegar nessa conclusão. Todos sabem que o apetite sexual, da mesma forma que nossos demais apetites, cresce à medida que nos entregamos a ele. Eu falei sobre o Hooked, né? Aquele livro que eu estou planejando para ler, para traduzir. E é justamente disso que ele fala. Ele explica bioquimicamente como
o sexo age, né? E ele diz o seguinte: a sua primeira relação sexual muda o seu cérebro, morfologicamente, inclusive, né? A química que age no cérebro, inclusive, altera as relações, as conexões sinápticas. Isso, né? Não é neuronal, porque ele não usa recurso de... Sim, sim, você vai estabelecer novas conexões neuronais de fato, né? A química que é disparada no seu cérebro tem o poder de estabelecer justamente novas conexões neuronais. Inclusive efeitos semelhantes à pessoa que é viciada em drogas pesadas, como cocaína, heroína, crack, essas coisas. Eles têm um site e eles combatem a pornografia. Eles trazem todas essas questões fisiológicas, né, e anatômicas, inclusive, por trás do vício de pornografia. Nós fizemos no ano passado, ou no ano retrasado, lá nas aulas com a campanha, nas turmas maiores, contra a pornografia. E aí, teve uma turma que a coisa foi tão além que a gente foi analisar no primeiro vício, né? Já não era mais pornografia, mas a gente passou a entender que por trás de todo vício existe esse processo de reprogramação neuronal, Isso. né? De brain rewiring. Temos que ter em português, mas isso se estende, né, a esse videogame, bebida e drogas, e a gente vai analisar o que o apóstolo Paulo disse, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, todas as coisas me estão permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? E analisando essa mecânica do vício, isso vai ficar muito, muito, muito claro mesmo. E os dados hoje da neurociência trazem isso. Ele apresenta alguns artigos interessantes, por exemplo, ele fala que o índice de divórcio é muito maior entre casais que iniciaram a vida sexual antes do casamento. Isso em revistas científicas convencionais, né? De revistas avalizadas por pares dentro da área científica específica, não são revistas religiosas que estão divulgando esses artigos. Ele fala, por exemplo, que o índice de depressão e suicídio entre mulheres que iniciaram a vida sexual na adolescência é muito maior entre mulheres que iniciaram a vida sexual na vida adulta. Menor ainda entre as que iniciaram a vida sexual no casamento, né? Então ele mostra, com base em dados científicos convencionais, como essa cultura de quanto mais cedo melhor e quanto mais melhor, não é uma cultura que é biologicamente saudável para a gente, né? E o apóstolo Paulo já fala isso, né? Quando ele fala justamente, não me deixarei dominar por nenhum, porque qualquer coisa pode dominar a gente, né? Faz parte, né, do ponto de vista até da narrativa cristã, da nossa natureza caída. A gente tem a capacidade de transformar tudo que é divino em diabólico. Tanto as pessoas saciadas, quanto pessoas que estão passando fome podem pensar muito em comida, mas o mesmo vale para os glutões, que é a pessoa que não tem fome, mas passa também o tempo, viciado em comida, né? Quilos mortais, está lá. Se Deus estivesse vivo, ele ia gostar de assistir ia usar esse programa como referência. Tanto as pessoas saciadas quanto as famintas gostam de estímulos novos. Pastor, eu vou seguir aqui do jeito que a gente está indo, né? Mas se não der para terminar o capítulo, me avisa aí, 10h30. A gente para e depois continua no próximo. Depois a gente continua no próximo e... Aqui vai um terceiro ponto. Há bem poucas pessoas que querem comer coisas que não sejam comida de verdade. Esse é o terceiro argumento que ele está usando, né? O primeiro é da fome, o segundo da abstinência, quer dizer, a pessoa... não, o primeiro é o argumento de que a gente pode
pensar em sexo como pensa em comida, né? Mas o que acontece, os desvios que acontecem em relação ao sexo são muito mais aprofundados do que o que existem com a comida. E depois ele dá, alguém critica ele, porque ele diz que o striptease de carne é porque as pessoas têm fome. Ele vai observar o argumento da abstinência, né? As pessoas, na verdade, se entregam ao sexo de forma desvairada porque são privadas na sua vida cotidiana ou foram privadas em algum momento de fazer sexo, né? Aí ele diz também que não é bem assim, né? Compara de novo com a comida, né? A pessoa pode pensar o tempo todo em sexo, mas não porque está abstêmio, mas porque está viciado em sexo, né? E ele diz, a pessoa pode pensar o tempo todo em comida, mas não porque está com fome, mas porque é um glutão, porque é um viciado em comida. O terceiro argumento, terceiro ponto. Há bem poucas pessoas que querem comer coisas que não sejam comida de verdade e fazer coisas com comida em vez de comê-la. Ele já está falando aqui das perversões, né? Das distorções de finalidade. Em outras palavras, as perversões do apetite por comida são raras. E ele, até onde eu vi, ele usa, eu não saberia explicar sem recorrer à literatura agora, mas sem fazer uma breve busca no Google. O conceito psicanalítico de perversão, mas ele usa bem esse conceito psicanalítico de perversão. O que é que a psicanálise vai dizer que é uma perversão, né? Me lembre, vou pesquisar isso para na próxima aula a gente discutir. Em outras palavras, as perversões do apetite por comida são raras, mas as perversões quanto ao instinto sexual são inúmeras, difíceis de curar e tenebrosas, né? Lamento ter de entrar em todos esses detalhes, mas é preciso. A razão para isso é que você e eu fomos alimentados cotidianamente pelos últimos 20 anos com mentiras consolidadas sobre o sexo. Então estão mentindo, é o que o autor do Huckett fala, estão mentindo para você sobre o sexo. Durante todo esse período de liberação sexual, a mensagem que eles estão passando, que a mídia está passando, é uma mensagem completamente distorcida. Obrigado, Maria. Já estava precisando. Temos de ouvir até cansar que o desejo sexual não difere de nenhum outro tipo natural, de nenhum outro desejo natural, e que, se ao menos abandonarmos a tola e velha ideia vitoriana de abafar o assunto, tudo neste jardim será maravilhoso. Mas isso não é verdade. No momento em que examinamos os fatos e nos distanciamos da propaganda, vemos que a coisa não é assim. Dizem que o sexo se tornou um problema grave porque o assunto foi considerado tabu. Mas nos últimos 20 anos, isso deixou de ser verdade. Repare que ele não está dizendo que não é verdade, que o sexo se tornou um problema porque virou um tabu. E sim, a repressão sexual que a igreja promoveu durante muito tempo gerou distorções na sexualidade também das pessoas, né? Tem um filme antigo, mas é um clássico assim de quem gosta de filme fora dos blockbusters, né? Chama Como Água para Chocolate. É um filme mexicano, se eu não me engano. Ele é apaixonado por uma mulher, o protagonista, mas por força da tradição do local ele tem que casar com a irmã mais velha. Então ele vive o tempo todo, né, nesse conflito, né? E uma coisa que me chamou a atenção na época que eu assisti o filme é que na noite de núpcias, o cara pega um lençol com um buraco, né, até bonitinho, rendadinho e tudo, um buraco no meio do lençol, né? E alguém cobre, não me lembro se alguém cobre, se a noiva se cobre com aquele lençol, né? Para eles efetivarem, né? Ratificarem o casamento, né? Imagina. Desse jeito. Então, quer dizer, e essa sexualidade também não é uma sexualidade saudável. E isso, com certeza, feito por gerações, afeta
a forma como as pessoas se relacionam com o sexo. Né? Ele não está negando isso. O que ele está dizendo é que hoje a gente não tem mais essa desculpa. Né? Falou-se sobre ele, falou-se sobre ele o tempo, falou-se sobre ele o sexo, né, o tempo todo. Entretanto, o caos continua imperando. Se o silêncio fosse a causa do problema, discutir o assunto seria a solução, mas não foi o que aconteceu. A gente continua discutindo sexo, mas não resolveu os nossos transtornos sexuais. Penso que o que acontece é o contrário. Acredito que a humanidade o tenha abafado originalmente, porque nele já imperava esse caos. O que ele está dizendo é que algumas decisões sociais relativas a controlar o sexo, né, não foram necessariamente a causa, mas foram consequência já de um comportamento sexual abusivo. Né? Se isso foi a melhor escolha, é outra coisa. Né? Se escolher abafar, né? Se escolher reprimir o sexo, porque já era observado um comportamento abusivo em relação a isso. Se isso foi a melhor escolha, é outra história. Mas que ele pode ter alguma razão no que ele está falando, né? Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que Deus entregou a sua própria concupiscência. Né? A Camille Paglia, quando analisa alguns aspectos, né, da sexualidade contemporânea hoje, né, inclusive as ideologias, né, que são defendidas e a militância e tudo, ela diz, a gente se aproxima hoje de uma situação parecida com que o Império Romano se viveu próximo à sua ruína. Então eu não tenho dúvidas, ela fala que nós estamos chegando ao fim da nossa civilização. Quando as pessoas já não sabem mais o que são. Ela disse isso em outras palavras. Quando as pessoas já não sabem mais o que são, e os papéis não estão bem definidos dentro da sociedade, o que resta é o declínio. Foi exatamente isso que aconteceu com o Império Romano. No final, os soldados romanos nem eram mais romanos. Era um povo bárbaro que depois, né, dividiu o império e acabou com o império. Eles colocaram dentro do seu exército os próprios povos que eles estavam dominando. Era lógico que ia dar problema, né? Eu ia falar uma coisa aqui, mas estou ao vivo, né? Ia dar problema. Até beber uma água. E a gente também está nessa situação, né? Mas estar imerso naquele ambiente, não, né? É que ele fala no capítulo anterior, né? Quanto mais coisas más você faz, menos noção da maldade você tem, né? A pessoa que é um pouquinho boa, muito má, mas um pouquinho boa, consegue diferenciar a maldade da bondade. A pessoa que é completamente má, porque já perdeu a noção da bondade, também não tem mais noção da maldade. Perdeu a noção da bondade, não tem mais noção da maldade, tá certo? E é o que a gente vive, né? A gente caminha para o abismo e não consegue enxergar. Se o silêncio fosse a causa do problema, eu já li isso, né? Penso que eu acredito que a humanidade o tenha abafado originalmente, também já li. Os modernos estão sempre falando que o sexo não é algo de que se deva ter vergonha. E eles podem estar querendo dizer duas coisas com isso. Primeira, não há motivos para se envergonhar do fato de que a raça humana se reproduz dessa forma, nem do fato de que isso proporciona prazer. Isso é uma coisa que se pode estar querendo dizer quando diz que não se pode ter vergonha do sexo. Se eles querem dizer isso, estão certos. É isso mesmo que o cristianismo diz, muito embora quem não é cristão diga o contrário, né? Que o cristianismo isso, né? O problema não é o ato em si, nem muito menos o prazer. Os velhos mestres cristãos diziam que se o homem nunca tivesse caído, o prazer sexual não seria menor do que é agora. Ou seja, é patente entre a compreensão cristã que Adão e Eva faziam sexo. Óbvio, né? E ele ainda, e Lewis ainda completa, na verdade, o prazer deveria ser ainda maior. É interessante que hoje tem um discurso voltado para o casamento que traz como uma prisão. E algumas pessoas já comentaram comigo
E, na minha opinião, é muito mais a liberdade do que prisão, porque é natural do homem e da mulher querer uma pessoa. Quando não existe esse laço matrimonial, a busca é constante. Mas quando você encontra a pessoa e faz o voto, né, se casa, esse desejo, essa busca incessante cessa. Né, e você pode concluir com né, o esposo ou a esposa, né, o sexo como deve Plenamente. ser. E é aí que a gente cai no laço, porque tem artigos também que mostram que a satisfação sexual não está relacionada com o número de parceiros. Então, fizeram uma pesquisa, eu acho que na Inglaterra, e desse livro o autor mostra e tem todas as referências no final, só é você chegar lá no portal de periódicos da CAPES e procurar, ou no Google Acadêmico, né? E ele diz lá que pessoas que têm menos parceiros, na verdade é inversamente proporcional, pessoas que têm menos parceiros são mais satisfeitos sexualmente. Ou seja, o sexo que a pessoa faz o satisfaz, né? A pessoa transou e se sente satisfeita com aquela relação sexual. No entanto, pessoas que têm muitos parceiros, pouco tempo depois, em coisas de minutos, horas no máximo, após aquele ato sexual, já sentem necessidade de novo. Porque o número excessivo de parceiros, ele explica isso bioquimicamente, mas eu não cheguei ainda nessa parte em que ele vai explicando a parte bioquímica do cérebro, né? E como isso se relaciona com um número de parceiros. Inclusive tem uma explicação até evolutiva para isso, né? Porque quanto mais o macho espalhar o sêmen dele, maior a garantia de que a genética dele vai passar para a próxima geração. Então, até pelo ponto de vista do naturalismo científico, de você explicar tudo a partir, né, apenas da natureza funcionando pela própria natureza, sem nenhuma intervenção divina, sem nenhuma moralidade externa, né? Até por isso existe uma justificativa, né? Se você olhar boa parte dos mamíferos, o macho tem várias fêmeas, né? Para quê? Para garantir a sua genética, né? E defende o seu harém, por assim dizer, né? Até a morte, né? E ele diz que isso é um mecanismo bioquímico. Quanto mais fêmeas o macho tiver, mais fêmeas ele vai se sentir incitado a ter, né? E isso diminui muito a satisfação sexual. A pessoa faz muito sexo, mas o sexo não satisfaz. Porque o cérebro dele já está condicionado não a ter sexo para ter prazer, mas a ter sexo por ter sexo. Sei que alguns cristãos meio confusos falam como se o cristianismo achasse que o sexo, o corpo ou o prazer são coisas ruins, mas eles estão errados. O cristianismo é praticamente a única das grandes religiões que aprova completamente o corpo, que crê que a matéria é boa, que Deus mesmo tem assumido um corpo humano, que algum tipo de corpo nos será dado até mesmo no céu, né? Porque a palavra fala que nós teremos um corpo glorificado, nós não seremos seres etéreos. Tem até uma aula, né, na série de doutrinas que eu chego a falar sobre isso. Que algum tipo de corpo nos será dado até mesmo no céu, e que esta será uma parte essencial da nossa felicidade, beleza ou energia, o fato de ter um corpo. Tanto que esse corpo vai ser aperfeiçoado, né? Vai ser glorificado. O cristianismo glorificou o casamento mais do que qualquer outra religião. E quase todos... Sai, Google. E que quase todos os poemas de amor mais arrebatadores do mundo foram produzidos por cristãos. Eu nem vou discutir isso com ele. Ele era professor de literatura de Oxford, né, gente? De Oxford e de Cambridge. Então, não vou discutir isso com ele.
Se alguém disser que o sexo em si é algo ruim, o cristianismo irá contradizê-lo imediatamente. Mas é claro que quando as pessoas dizem que o sexo não é nada de que se deva ter vergonha, eles não podem estar querendo dizer que eles também podem estar querendo dizer que o estado em que o instinto sexual se encontra atualmente não é nada do que se deva ter vergonha. Se eles querem dizer isso, penso que estejam errados. Na verdade, acredito que temos todos os motivos para nos sentirmos envergonhados. Não há nada de vergonhoso em apreciar a comida, mas seria vergonhoso se as pessoas fizessem da comida o interesse central de suas vidas. E ele aí vai no ponto. O que é que está acontecendo com a nossa geração? O sentido da vida hoje é o sexo. O que é que deixa as pessoas frustradas? Não fazer sexo do jeito que elas gostariam. Essa é a grande frustração. Esse é o motivo alegado para o grande número de suicídios na nossa sociedade. Esse é o motivo alegado para o grande número de casos de depressão na nossa sociedade. Tudo gira em torno do sexo. Não existe mais nada que lhe dê prazer. Se você não fizer sexo, nada faz sentido. E essa é a grande distorção. A vida não é só sexo. O sexo é bom, muito bom. Mas existem outras coisas também muito boas, né? E o fato, por exemplo, de uma pessoa voluntariamente hoje não querer fazer sexo é tratado como algo absurdo, né? A própria castidade, né, dos padres e das freiras, né? Tem gente que diz, mas porque foi imposto. Não, ninguém disse que ele tinha que ser padre. Ninguém disse que ele tinha que ser freira. Que ela tinha que ser freira. Agora, ao aceitar ser padre, ele se compromete a não fazer sexo. Se ele não quer isso, ele não seja padre, ele se converta e vai ser pastor. Que é melhor. Se a vocação dele é cuidar das pessoas, ou vai ser sacerdote anglicano, e a estrutura é bem parecida e pode ter família, né? Mas o problema não é a igreja dizer para você ser padre, você não pode fazer sexo nunca mais na sua vida. Esse não é o problema, né? O problema não é o problema central. O problema é que quem faz isso não está preparado, né? Não aceita o conselho de Paulo, né? É melhor casar do que se entregar a esbórnio. Não há nada de vergonhoso em apreciar comida, né? Já falei isso, mas seria vergonhoso se as pessoas fizessem da comida o interesse central de suas vidas e passassem o tempo todo contemplando fotos de pratos a ponto de ficar com água na boca e estalando os dedos. Eu mesmo parei de assistir programa culinário, não assisto mais, principalmente os de churrasco que eu gostava de assistir, eu parei, né? Porque você só fica... A consequência é passar raiva. Mudei para cutelaria. Agora é programa de consertar carro. Até parei mais, não foi? Programa que eu também vi que eu não vou conseguir comprar meu Maverick num período de tempo útil, né? Então parei de assistir programa de consertar carro e agora é fazer faca. Até que eu me convença que minha mulher não vai deixar eu fazer a cutelaria em casa. Aí eu vou procurar outro hobby virtual. Meus hobbies são todos virtuais, é só sentar no sofá e assistir. Não estou dizendo que você e eu sejamos individualmente responsáveis pela atual situação. Aí a minha nunca me falou isso, mas ela vai se sentir, né? Indiretamente ela diz, mas agora ela vai se sentir por sua causa. Por sua causa, Miriam, ela agora vai... Você plantou a semente da discórdia no meu casamento. Nossos ancestrais nos legaram organismos que, sob esse aspecto, são pervertidos. Ele está falando aí da narrativa da queda, né? E nós fomos criados, rodeados pela propaganda em prol da perversão. Há pessoas que querem manter nosso instinto sexual inflamado
para ganhar dinheiro às nossas custas. E as pessoas não enxergam isso. Porque, é claro, uma pessoa obcecada nunca resiste a um bom marketing. Deus conhece nossa situação e não vai nos julgar como se não tivéssemos dificuldades para superar. O que importa é a sinceridade e perseverança em nossa vontade de superá-las. Volta para aquela questão da aula passada, né? Os seus maiores atos de justiça são como trapos de imundícia, né? Por que isso? Porque o que importa é aquilo que está no seu coração. E aí, Lewis dá um exemplo, né? Se você cresceu numa família ajustada, se você teve uma boa educação, né? Se a sua psique está saudável, não há mérito nenhum em você ser uma pessoa boa. Qual é o mérito que há nisso? Agora, aquela pessoa, né, que viveu numa família completamente disfuncional, que aprendeu que o bom era o mal e o mal era bom, comete um mínimo ato de justiça, irrisório, né? Aquilo significa, né, para ela, e Deus enxerga isso, um ato de misericórdia, um ato de sacrifício moral compatível a uma pessoa boa dar a vida por aqueles que ele ama. Né? Ou até superior, né? Porque a própria palavra fala que dá a vida por o justo, normal. O difícil é dar a vida porque não merece. Então ele está dizendo, Deus sabe da sua situação. Diga aí. Mas Exatamente. O que importa é a sinceridade e perseverança em nossa vontade de superá-las. Para sermos curados, precisamos desejar ser curados. Todo aquele que pede socorro com sinceridade será socorrido. Mas para muitas pessoas modernas, até o desejar é difícil. É fácil pensar que desejamos algo sem o desejarmos realmente. Um cristão famoso certa vez disse que, quando era jovem, orava constantemente por castidade. Porém, anos mais tarde, ele se deu conta de que, enquanto seus lábios pronunciavam "Ó Senhor, torna-me casto", seu coração acrescentava secretamente: "Mas, por favor, não o faça já." Né? Eu já falei, Senhor, volte logo, mas espere eu casar primeiro. Isso também pode acontecer nas orações por outras virtudes. Mas há 3 razões porque é especialmente difícil para nós desejar, quanto mais alcançar a castidade completa imediatamente. Em primeiro lugar, nossa natureza corrompida. Os demônios que nos tentam e toda essa propaganda contemporânea em prol da luxúria aliam-se para nos dar a impressão de que os desejos aos quais estamos resistindo são tão naturais, tão saudáveis e tão razoáveis que é quase perverso e anormal resistir a eles. É o discurso da contemporaneidade. Resistir às perversões é que é a perversão. 1940 e poucos. Não, o pior é você ler Admirável Mundo Novo, que foi escrito na década de 20. Acho que é 22, Admirável Mundo Novo. E você lê aquilo ali, Huxley, que não era nem crente, na verdade ele era ateísta. E quando o Schaeffer publica Manifesto Cristão, já na década de 80, ele vai citar muito, né, a militância ateísta dos Huxley, né? É uma família que vem desde o século XIX. O avô dele, Thomas Huxley, foi o principal responsável pela divulgação da teoria da evolução na segunda metade, né, do século XIX, né? O Darwin, ele não era muito dado a debates. Eu acho que ele tinha medo de se atrapalhar e tal. E o Huxley, por outro lado, ele era
um orador competentíssimo. Então, na época, os debates mais inflamados, ele sempre participava. Tanto que ele era chamado de o bulldog de Darwin, né? Darwin falava pega, ele pegava, com força. Mas ele é ateísta. Ele era ateísta, né? Ele é um dos responsáveis, inclusive, pela falsa alegação de conflito entre... Eu digo falsa porque eu já tomei posição, para mim é falsa mesmo. A falsa alegação de conflito entre ciência e religião, né? Ele é um dos caras que, inclusive, usou essa falsa alegação de conflito para se promover cientificamente. O avô de Huxley que escreveu Admirável Mundo Novo. Então, em primeiro lugar, né, a perversão agora é você negar a perversão, né? Todo cartaz, todo filme, todo romance nos faz associar a ideia da emancipação sexual a ideias de saúde, de normalidade, de juventude, de franqueza e bom humor. Contudo, essa associação é uma mentira. Olha que ele não existia nem neurociência na época dele. À semelhança de todas as mentiras poderosas, essa é baseada em uma verdade. A verdade reconhecida anteriormente de que o sexo em si é, a parte dos excessos e obsessões que germinaram ao nosso redor, normal e saudável e tudo mais. A mentira consiste na sugestão de que qualquer ato sexual para o qual somos tentados naquele momento também é saudável e normal. Diga. 5 minutos. Não vai dar para terminar, não. Eu vou terminar só. Será que dá para ler isso tudo em 5 minutos? Tá. Vamos tentar, então. Nossa, Tá bom. Tá. A mentira consiste, né, tudo mais. Mas isso é pura bobagem sob qualquer ponto de vista saudável, mesmo fora do cristianismo. A entrega a todos os nossos desejos, obviamente, leva à impotência, à doença, à inveja, à mentira, à dissimulação e a tudo o que é contrário à saúde, ao bom humor e à franqueza. Né? A história, ele, por exemplo, está se referindo aqui ao adultério. Né? Você fazer sexo fora do casamento, né? Primeiro, você vai começar mentindo para o seu cônjuge. Né? Segundo, as doenças, né, ou as infecções sexualmente transmissíveis estão aí para provar que quanto maior o número de parceiros, maior a probabilidade de você ser infectado. Né? Então há sempre um contrassenso, né, que a gente não consegue enxergar quando está imerso dentro da prisão, porque é isso que acontece, você fica preso nesse ciclo. Né? E o casamento te liberta. Né? A sexualidade saudável te liberta disso. Se quisermos alcançar qualquer felicidade, mesmo nesse mundo, será necessário muito comedimento. Assim sendo, a alegação de que todo e qualquer desejo é saudável e razoável, se for forte o bastante, não tem nenhum valor. Toda pessoa civilizada e saudável deve seguir um conjunto de princípios, segundo os quais escolhe rejeitar alguns desejos e admitir outros. Ele está falando aí do tal, né? Ele já falou antes e fala também na abolição do homem. Uns tomam por base princípios cristãos, outros princípios de higiene, outros ainda princípios sociológicos. O conflito real não é o que se dá entre o cristianismo e a natureza, mas entre os princípios cristãos e os outros princípios de controle da natureza. Pois a natureza, no sentido de desejo natural, precisa ser controlada de qualquer maneira, a menos que você queira arruinar toda a sua vida. Então, em algum momento, você tem que dar um basta para os seus desejos naturais. E qualquer cultura, em qualquer lugar do momento, sabe disso. Então, o conflito não é porque os cristãos controlam a natureza humana, tentam controlar a natureza humana. É de que forma os cristãos estão fazendo isso. Então, quais são os critérios que os cristãos usam para dar freio aos desejos? Né? Para chegar até aqui, tudo bem, a partir daí não dá mais. O conflito é nesses critérios e não no fato de que esses desejos precisam ser controlados. Os princípios cristãos são admitidamente mais rígidos do que os demais. Mas pensemos então,
que você obterá um auxílio para lhe desobedecer que não obterá a obedecer aos demais. Ele está se referindo à crença cristã de que Deus vai auxiliar os fiéis a dar vencimento daquilo que ele mesmo exige deles. Em segundo lugar, muitas pessoas são dissuadidas de experimentar seriamente a castidade cristã porque pensam, antes mesmo de tentar, que ela é impossível de ser mantida. Mas, quando uma coisa precisa ser experimentada, nunca se deve pensar sobre se ela é possível ou impossível. Diante de uma questão optativa em uma prova, avaliamos se vamos conseguir realizá-la ou não. Diante de uma questão obrigatória, temos de dar o melhor de nós, né? Você poderá conquistar alguns pontos por uma resposta incompleta, mas certamente não vai ganhar nada se deixar a questão em branco, né? Se você não sabe, filho, eu digo para os meus alunos, não sabe nada não, tio, escreva qualquer besteira aí. Vá que... É porque se você escreve uma besteira, vai dar uma cagada. E eu tô de bom humor, o Bahia ganhou. Eu tô feliz e arranjo qualquer merreca para você, né? Agora, se tiver em branco, o que eu posso fazer? Aconteceu, inclusive, com uma ex-aluna, né? A prova era a prova final, eu deixei parte da prova objetiva e parte subjetiva. Mas serve para ilustrar, professor. E parte subjetiva. Ela fez a parte objetiva, tinham 4 gabaritos diferentes, ela infelizmente copiou o gabarito errado. E deixou a parte subjetiva em branco, perdeu, teve que sustar o cheque da formatura, porque já tinha pagado a formatura. Se ela tivesse colocado qualquer merreca lá, quem sabe, né? Isso não vale apenas para as provas, mas também para a guerra, para o montanhismo, quando se quer aprender a andar de skate, né, Bel? Ou a nadar, ou a andar de bicicleta, até mesmo para amarrar um colarinho engomado com dedos congelados. As pessoas muito frequentemente fazem o que parece impossível antes de experimentarem. É maravilhoso ver o que se é capaz de fazer quando se é obrigado. Hein, Pedro? Tirar 10 na prova de matemática quando precisa tirar 10 para passar, para conseguir passar, né? É uma prova viva. Ó, quem toca algum instrumento musical sabe disso. O quanto você olha para aquilo e diz, eu nunca vou aprender a tocar isso. E com o exercício diário, coisas que você, mesmo depois de tocar, você pensa, eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Com exercício diário você consegue. Aliás, uma coisa é certa. A castidade perfeita, da mesma forma que a caridade perfeita, não poderá ser alcançada por quaisquer esforços meramente humanos. É preciso pedir ajuda de Deus. Mas se você tiver feito isso, poderá seguir tendo a impressão de que nenhuma ajuda ou menos ajuda do que você está precisando. Deixa eu ler de novo, porque agora eu li rápido demais. Mas se você tiver feito isso, poderá seguir tendo a impressão de que nenhuma ajuda ou menos ajuda do que você está precisando lhe esteja sendo dada por muito tempo, né? Em algum momento você sempre vai sentir que não vai conseguir e que você tem menos ajuda do que necessita. Não ligue para isso, né? Quando você se sentir dessa forma, abandonado por Deus, por exemplo. Peça perdão depois de cada erro. Aprume-se e tente de novo. Muitas vezes, a primeira ajuda de Deus, essa é interessante que ele fala. Aliás, ele fala cada coisa que faz cair o queixo da boca. A primeira ajuda de Deus não vem na forma da própria virtude, né? Mas da força para continuar tentando. Pois por mais importante que a própria castidade, ou coragem, ou veracidade possa ser, esse processo de treinamento de hábitos da alma é mais importante, né? Imagine se você já recebesse tudo pronto, a virtude caiu do céu. Não faz parte do processo de Deus trabalhar na sua vida. Ele nos cura de nossas ilusões sobre nós mesmos, né?
e nos ensina a depender de Deus, a depender dele. Por um lado, aprendemos que não podemos confiar em nós mesmos. Isso é outra virtude, é outra forma de Deus primeiro te dar força e depois te conceder a virtude. Vou terminar aqui. Por um lado, aprendemos que não podemos confiar em nós mesmos, nem nos nossos melhores momentos. E por outro, que não precisamos nos desesperar, mesmo nos dias piores, pois nossas falhas são perdoadas. E aí eu vou terminar com a frase que eu grifei aqui. A única atitude fatal é de nos acomodarmos, dando-nos por satisfeitos com menos do que a perfeição. Né? Ou seja, ele está falando do pecado de estimação. O que você não pode se conformar é com o seu pecado de estimação. Você pode pecar várias vezes? Pode. Ou, em algum momento, isso pode acontecer. O que você não pode é se conformar com isso. Pecar várias vezes porque você se conformou que aquele pecado é seu e você não vai perder ele nunca mais. Pode acontecer de você cair, mas cada vez que você cair, você tem que estar inconformado com aquilo. Você não pode se desesperar, porque você sabe que se você se arrepender genuinamente, Deus te perdoa, mas também não pode estar satisfeito com aquilo. Fazer um hábito. Você não pode ter aquele pecado de estimação, né? Você pode ter um pecado ou ter algo que te... um espinho na carne, como Paulo disse. Você pode ter o seu espinho na carne, né? Aquilo com o qual você vai lutar a sua vida toda. O que você não pode fazer é parar de lutar e se acomodar, né? Ou seja, eu sei que eu não vou conseguir vencer aquilo, mas o meu definitivamente enquanto meu corpo não for glorificado, né? Eu não vou conseguir vencer o pecado completamente, porque justamente estou no meu processo de santificação. Mas o meu alvo sempre tem que ser a perfeição. Porque se eu não miro na perfeição, qualquer coisa para mim serve. E aí eu me acostumo com coisas que eu não deveria estar acostumado, né? Então, por hoje, na próxima aula a gente continua a leitura naturalmente e vai também até onde der. Organizando as nossas cadeirinhas, botando no lugar.